Bom, pessoal, eu vou iniciar a aula, então, com vocês. Então, primeiramente, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem aí, tá certo? Também espero que todos consigam aí acessar o link corretamente no AVA, ou para aqueles alunos que eu passei também, né? Que ninguém tenha problemas a acessar a aula de hoje, né? Então, repassem para quem vocês conhecem, para a gente não ter problema de acesso, certo? Bom, iniciando a aula de hoje, então a gente vai dar continuidade, turma, ao estudo das proteínas, então que fazem parte aí da unidade 3 do livro de vocês de bromatologia, tá? Todo mundo está conseguindo observar e enxergar os slides? Está aparecendo na tela de vocês? Não. Aqui tá, Pro. Não está aparecendo? Para mim também tá. Para mim também tá. Quem não tiver conseguindo enxergar os slides que eu estou abrindo agora, se não estiver aparecendo na tela de vocês, eu peço para vocês tentarem sair, né, da reunião e entrar novamente. Porque eu já posicionei aqui para aparecer os slides para vocês. Ok? Bom, eu vou dar início, qualquer coisa vocês me avisem, quem não estiver enxergando os slides, tá? Que aí eu volto, a gente espera regularizar para todo mundo, perfeito? Bom, então vamos dar início, né, a continuação do assunto, né, de proteínas, tá? Semana passada a gente chegou a falar sobre alguns conceitos que envolvem esse tipo de molécula, né, essa macromolécula, esse nutriente, né, importante aí para todos os seres vivos. E aqui eu trouxe para vocês, antes da gente iniciar o conteúdo de hoje, né, eu trouxe rapidamente uma breve revisão sobre o que foi discutido na semana passada. Então, quem não teve oportunidade de acessar a aula, tá? Então, rapidamente vamos repassar esses tópicos para a gente dar continuidade ao assunto, tá? Então, um dos temas importantes que a gente falou na semana passada foi a respeito da desnaturação proteica, ok? Tem alguém aqui que gostaria de me falar o conceito de desnaturação proteica? Algum de vocês gostaria de se arriscar e me dar uma resposta sobre o que seria a desnaturação proteica? Eu já percebi que vocês não gostam muito de participar da aula. Gente, eu vou começar a chamar alguns alunos aqui, nominais, tá? Para ver se a gente consegue uma melhor interação, né? E aproveitamento da aula. Tudo bem? Deixa eu só aceitar aqui. Ok. Alguém gostaria de responder? Ou eu posso sortear alguém? Jéssica, Laís. Professora, E eu vou também chutar, tem é uma várias perda da Natálias estrutura aí. dela? É uma perda da estrutura dela? Isso, tem a ver com a estrutura química dela, certo? Mas não é que a gente perde, a gente destrói a proteína, né? O conceito não seria esse. Na verdade, a gente tem uma perda da estrutura conformacional, a estrutura 3D dessa molécula, né? Que seria a estrutura terciária, a estrutura quaternária. Mas como vocês podem ver nesse slide que eu coloquei aqui para vocês, né, que parece uma cobrinha, uma minhoquinha, né? É uma sequência de aminoácidos que dá origem a uma proteína, tá? Todos os aminoácidos, eles são ligados por ligações peptídicas, né?
um entre o outro, tá? Essa estrutura simples, que seria a estrutura primária, ela não pode ser destruída. Então, a desnaturação não causa a destruição dessa estrutura, e sim do rearranjo espacial, né, dela no espaço, entendeu? Se ela está dobrada, se ela está enrolada. Então, isso depende das interações iônicas, covalentes, pontes de hidrogênio, ligações de Van der Waals, que a molécula em si ela pode, né, interagir entre os seus próprios aminoácidos. Tudo bem? Quando a proteína ela é desnaturada, ela perde totalmente o seu valor nutritivo. Vocês lembram sobre isso? Professora, eu acho que ela não perde Cleiton? totalmente. Ela não perde totalmente, exatamente. A ideia da desnaturação é não causar a perda do valor nutritivo, tá? Deixa eu só admitir aqui que tem mais gente entrando. Então, assim, a desnaturação só muda a conformação espacial, tá certo? Para perder o valor nutritivo, eu teria que ter a quebra da estrutura primária, né? A quebra das ligações peptídicas dessa estrutura primária, tá? Como a desnaturação não causa isso, então eu não vou perder, assim, né, dessa maneira, o valor nutritivo. Pode acontecer a desnaturação levar a uma incompatibilidade dessa proteína com outros ingredientes e talvez no nosso organismo a gente ter uma dificuldade para absorver ela durante a digestão, tá? Mas uma vez absorvida, se tiver a estrutura primária intacta, nós vamos preservar o valor nutritivo dessa proteína, tá bom? Questão 3. A desnaturação de uma proteína é sempre um processo negativo que deve ser evitado de qualquer maneira? Então, numa indústria alimentícia, ou até mesmo, né, em casa, né, no momento do almoço, da janta, que vocês estão preparando aí a refeição de vocês, tá? A gente tem que evitar a qualquer custo a desnaturação proteica, ou se ela acontecer, tudo bem, ou a gente tem que fazer de algum modo para que não ocorra durante o preparo do alimento? Professora, vai depender do grau de alteração que ocorre nessa estrutura da proteína? Vai depender do grau, né? Vai depender do tipo de proteína, tá? Mas na maioria das vezes não é um processo negativo, tá? Então, assim, a desnaturação, lembrando, não vai perder valor nutritivo, tá? Mas as propriedades funcionais para o alimento vai modificar. Então, assim, essa proteína, ela pode mudar a texturização do alimento, a capacidade emulsificante, a capacidade da proteína em fazer uma liga, né, entre compostos aquosos e compostos oleosos. Então, assim, a natura ela vai mudar os aspectos sensoriais, dependendo da proteína, né, do tipo de alimento, é algo negativo, a gente não quer que aconteça. Mas em outros, a gente provoca a desnaturação. Então, assim, ao fritar um ovo, ao bater as claras em neve, tá? Isso são processos que você induz a desnaturação. E você espera obter esse sabor diferente, a textura de tudo bem? Então, vai depender muito do tipo de alimento, o processo que a gente está utilizando para produzir esse alimento, tá? Modificar esse alimento, tá certo? A 4, praticamente a gente já deu exemplos, né? Eu falei para vocês aí do ovo, né? Um exemplo clássico, você fritar o ovo, a clara do ovo fica, né, em altas temperaturas, então
No início, ela apresenta uma coloração incolor, né? Tem esse aspecto incolor, bem gelatinosa, vamos dizer assim, né? Uma vez em contato com altas temperaturas, a gente já tem a solidificação, né, dessa clara do ovo e a textura e o sabor acabam modificando, tá? Esse é um exemplo. Bater as claras, então, por processo mecânico, você agitar as claras, você também está causando uma desnaturação, você aumenta a interface líquido-ar, tá? Então, vai haver uma incorporação de bolhas de ar aí na clara do ovo, aí vai ter aquele aspecto, né, em neve que a gente diz, tá? Então, são alguns exemplos de desnaturação. Fazer coalhada também, né, professora? Isso, também, você já colocar muda, você pode ter o limão no leite, né? Sim, você vai mudar pH, entendeu? É um dos fatores que pode levar a uma mudança, uma consistência das proteínas presentes no alimento. Aí você já muda sabor, textura, entendeu? Até os aspectos, ou até mesmo às vezes o odor acaba modificando, né, dependendo do tipo de alimento. Ok? Lembrando, valor proteico, valor nutritivo ainda está presente. A gente só mudou, né, os aspectos sensoriais, tá, do alimento, tá? O que pode levar ao processo de desnaturação proteica? De que maneira a gente induz a desnaturação? Então, aqui eu já citei 2 exemplos. A temperatura? Elevadas temperaturas? Isso, elevadas temperaturas e temperaturas armazenamento. baixas. O armazenamento, dependendo das condições, a gente pode ter uma desnaturação proteica, sim, tá? O que mais? O pH influencia, agitação, processos mecânicos pode levar a uma desnaturação também, tá? Então, são alguns exemplos aí de forçar, né? De induzir essa mudança conformacional da proteína, da estrutura da proteína, tá? 6. As propriedades funcionais de uma proteína ou mistura de proteínas presentes num alimento influencia as propriedades sensoriais, físicas, químicas dos produtos alimentícios formados? Esse daqui praticamente a gente já respondeu. Então, as propriedades funcionais são essas características que eu estava falando para vocês, né? De texturização, gelificação, né? A emulsificação, que as proteínas podem conferir ao alimento. Então, dependendo da quantidade de proteína presente no alimento, da variedade de proteína, do processo que você induziu, então, altas temperaturas, agitação, mudança de pH, isso pode mexer em todos os aspectos sensoriais do nosso produto final, tá? Tornando ele mais agradável, mais atrativo, ou, dependendo se desenvolveu a técnica corretamente, né, você pode ter aí um produto com um aspecto indesejável, né, aí às vezes com um sabor não muito agradável, uma textura também não muito agradável. Então dá para a gente manipular, hoje na indústria dá para a gente manipular bastante essa capacidade de mudança das proteínas para a gente modificar mesmo o alimento, tornar um alimento dos demais, mais atrativo, tá certo? Alguém ficou com alguma dúvida sobre a aula da semana passada? Tem alguma pergunta que queira fazer? Tem alguma angústia guardada aí no coração de vocês? Ou a gente pode seguir em frente? Por mim, pode seguir, professora. Por mim também, então, professora. Tá bom. Obrigada, meninas. Bom, qualquer coisa vocês podem me interromper, a gente repassa algum conceito, tá certo? Bom, então as proteínas elas desempenham um importante papel, né, no valor nutritivo dos alimentos,
pois são responsáveis pelas propriedades funcionais que vai dar as características a vários tipos de alimento. Então, tem todo esse aspecto nutritivo que é essencial. Então, lembrando da aula da semana passada, a gente tem os aminoácidos essenciais. Os essenciais a gente precisa adquirir através da alimentação, tá? Então, através da alimentação e aqueles que a gente produz, que a gente sintetiza, a gente acaba completando todos os aminoácidos, aí são por volta de 21 aminoácidos, que vão desempenhar diferentes funções dentro do organismo vivo, né? Tem função estrutural, função de defesa, função de transporte, tá? Então, é uma macromolécula aí presente até em grande quantidade no nosso organismo. Então, precisamos ingerir, vamos falar assim, tá? Então, a incorporação de proteína no alimento, ela é importante, pois há uma necessidade, né, dessa ingestão, e podemos manipular, aí brincar um pouquinho com a variedade de proteínas para tornar, mudar, né, os aspectos sensoriais, tá? Porque ela tem várias propriedades funcionais capazes de gelificação, emulsificação, texturização, que acabam trazendo um diferencial aí para o produto. Dando continuidade ao processo de desnaturação, tá? Eu trouxe aqui para vocês algumas consequências, né, da desnaturação também, principalmente causadas pelo calor, quando a gente submete o produto a altas temperaturas, tá? Então, assim, na maioria das vezes, em altas temperaturas, a gente tem a destruição de muitos patógenos que podem estar presentes no nosso alimento. Então, assim, o calor pode provocar uma desnaturação não só das proteínas do alimento, mas também, né, de proteínas de patógenos, de bactérias que podem estar presentes no alimento, como o Clostridium botulinum, né, o Staphylococcus aureus, tá? Vocês já ouviram falar no Clostridium botulinum? Vocês sabem me dizer qual doença ele induz se tiver uma contaminação no alimento? Intoxicação alimentar, professora? Tem a ver com Botulismo? intoxicação. Isso. Então, é uma intoxicação alimentar na qual o indivíduo ele pode desenvolver o botulismo, tá certo? Que começa a ter espasmos musculares, com paralisia muscular, é muito grave, tá? Se não identificado rapidamente e tratado, tá? E que tipo de alimento a gente pode encontrar Clostridium? Principalmente aqueles alimentos enlatados, tá? Então, aí existe uma preocupação aí grande nessa questão, né, na hora da compra desses produtos enlatados, sempre verificar se não há perfurações, né, na sua superfície, na lata, se a lata não está enferrujada, tá? Porque é através dessas perfurações, dessas irregularidades na embalagem, que o Clostridium pode invadir o bem, tá? E principalmente se observar que esses produtos enlatados eles estão estufados, a gente corre um grande risco de ter a contaminação também pelo Clostridium, ok? Então, assim, o calor traz esse benefício de causar uma desnaturação das proteínas desses patógenos e a gente acaba, né, nos protegendo, aí vamos dizer assim, de doenças, né, de consequências, né, que virão através dessas doenças, tá? Uma outra consequência também causada pelo calor é algumas alterações na estrutura química dos aminoácidos, que dependendo do tipo de alteração, a gente pode ter a formação de um composto tóxico, tá? Então, por que isso acontece? Se vocês observarem aqui no slide, eu coloquei, né, acima da estrutura do Clostridium botulinum, tem aqui, né, moléculas químicas, como vocês podem ver, tá? Em química,
alguns processos, como o calor, vamos dizer assim, é capaz de causar, além da desnaturação conformacional, a gente tem uma alteração química que ela se chama racemização, como eu estou destacando aqui no slide de vocês. O que é isso? A molécula, ela muda a conformação espacial dela, tornando-se como se fosse uma imagem espelhada, tá? Uma vez, né, alterada essa conformação, a função dessa proteína, desse aminoácido, ele não é mais a mesma, tá? Então, o que vocês podem... Ó, dando exemplo para vocês, a mão de vocês. Se vocês olharem, né, elas são iguais, tá certo? Se eu sobrepor uma na outra, tá certo? Os dedos não se encaixam. Mas se eu colocar uma de frente com a outra, são imagem espelhada, tá? É isso que acontece com alguns aminoácidos que sofrem esse processo de racemização, tá? Então, existe uma mudança conformacional 3D que acaba produzindo aí a imagem espelhada desse aminoácido, que não vai ter nada a ver com a função que ele deveria apresentar, porque na verdade é uma outra estrutura, bem semelhante, porque é espelhado, mas fisiologicamente apresentaria outra função no nosso organismo, tá? Apresentaria aí uma função mais tóxica, tudo bem? Deu para entender mais ou menos? Ou é algo muito complexo? Muita química que eu falei para vocês. Muita química. Eu não entendi muito bem, não. Você não entendeu? Tá. Então, assim, é só para entender mesmo o conceito, a ideia, vamos dizer assim, tá? Dessa imagem espelhada. É uma mudança no espacial, vamos dizer assim, dessa proteína, tá? Então, deixa eu só colocar aqui, não sei se vocês conseguem me ver na hora que eu estou nos slides. Então, eu dei o exemplo da mão de vocês, tá certo? Então, elas são bem parecidas, tá certo? Só que se eu sobreponho uma na outra, os dedos, eles não se reconhecem, tá? Porque, na verdade, quando eu coloco uma sobre a outra, é como se fosse estruturas diferentes, desenhos diferentes. Mas se eu coloco uma na frente da outra, os dedos se encaixam, tá? Isso daqui é um exemplo de imagem espelhada. Isso é o que pode acontecer com uma molécula de aminoácido em altas temperaturas. A mudança espacial, né, pode transformar a molécula do aminoácido como se fosse numa imagem espelhada. E aí, no nosso organismo, essa imagem espelhada vai ser como se fosse uma molécula nova de aminoácido, com outras funções. E muitas vezes é uma função tóxica, tá? Então, assim, o que vocês podem tirar disso? É uma mudança na estrutura 3D também, tá? Ela só vai mudar a conformação e não vai ser o mesmo aminoácido. Vai se tornar mais tóxico, tá? A gente já não vai ter o valor nutritivo desse aminoácido, e sim aí problemas, consequências, né, por conta dessa imagem espelhada, desse produto novo que foi formado pelo calor. Melhorou? Deu para compreender um pouquinho mais? Eu não vou entrar com muitos detalhes em química, mas é importante vocês saberem que esses processos existem, né, e ter uma noção, né, do que seria, do que eu estou me referindo. O calor também, né, induzindo desnaturação, principalmente a mais de 200 graus, dependendo do tipo de alimento, assado, grelhado aí, também causa outras alterações químicas dos aminoácidos, que a gente pode chamar aqui, caso de uma reação pirólise, tá? Essa reação de pirólise pode envolver tanto quebra desses aminoácidos em outros compostos, como também
né, a complexação desse aminoácido com outras estruturas presentes lá no alimento, formando uma nova substância. E aí, qual é a preocupação? Que várias pesquisas têm demonstrado que o alimento é submetido, e quando acontece esse tipo de reação química, né, pirólise, né, a gente pode ter a formação de compostos mutagênicos, tá, nesse alimento. E uma vez ingerido esses compostos mutagênicos, o que eles podem induzir? Eles podem aumentar a probabilidade de a gente desenvolver o quê? Uma célula cancerígena, tá? Mas, lógico, assim, isso vai depender da sua predisposição genética, do tempo de exposição, então a frequência com que você ingere esses tipos de alimento, tá certo? Então, tem N fatores externos, assim, que vão influenciar, né, nessa probabilidade maior de você desenvolver alguma doença, né, cancerígena aí por conta da ingestão desses tipos de alimento, tá? Mas é importante vocês saberem que altas temperaturas pode, né, induzir esse tipo de reação nos aminoácidos e a gente levar a uma produção de compostos mutagênicos, ok? Tá? Outra reação também que acontece pelo calor, e essa daqui vocês já viram, né, nas outras unidades dessa disciplina, que é a reação de Maillard, tá? Ocorre aí, então, uma ligação, uma reação entre carboidratos e aminoácidos, tá? Formando compostos que apresentam pigmentos, que vai deixar a textura aí do alimento mais dourado, com uma coloração mais agradável, mais atrativa. Quando você tem a reação de Maillard, você pode ter aí perdas do valor nutritivo dessa proteína, tá certo? Pela complexação que a gente tem, né, quebras, mudanças de estrutura, então a gente pode ter aí, né, prejuízos do valor nutritivo do alimento, tá certo? Mas em algumas situações a gente espera que aconteça a reação de Maillard, né, em alguns alimentos, alguns grelhados, para ter essa mudança na textura, na coloração, tá certo? Mas saibam que pode ter esse prejuízo no valor nutritivo. Ok. Uma outra consequência importante também da desnaturação. Alguns alimentos, principalmente carnes, né, é normal a adição de nitritos, né, nesse alimento com a função bactericida, tá? Então, assim, o nitrito adicionado à carne acaba destruindo qualquer tipo de vida microbiana que pode ter, né, uma contaminação aí nesse tipo de alimento, ok? Então, pode ser adicionado substâncias, esses nitritos, com esse objetivo de a gente aumentar o quê? A conservação, né, o tempo, né, de prateleira, observação. O problema é que no calor, com altas temperaturas, o que a gente pode ter? A reação desses nitritos com aminas, os próprios aminoácidos, né, presentes no alimento, né, essas proteínas, apresentam esses grupos com nitrogênio aqui. E aí, essas reações dos nitritos com os aminoácidos do alimento pode desenvolver um produto chamado aí N-nitrosamina, que também é um composto carcinogênico, ok? E aí é tudo o mesmo exemplo que eu dei, né, anteriormente para vocês.
Não é que quer dizer que vocês temperaram a carne, essa carne já foi tratada com nitrito, você foi lá, fez um churrasco, né, ingeriu essa carne, pronto, já tem o câncer. Não, vocês não podem pensar dessa maneira, tá certo? O que a gente tem é um aumento, né, da probabilidade de a gente estar sendo exposto aí num composto carcinogênico que pode levar ao desenvolvimento de uma célula cancerígena, tá? Mas o nosso corpo, ele apresenta defesas contra esses compostos carcinogênicos também, tá certo? Então, vai depender da predisposição genética, do tempo de exposição também, que vocês acabam ingerindo, a frequência com que ingerem esses compostos, tudo isso precisa ser levado em consideração, já que se a gente parar para pensar, hoje em dia, tantas pesquisas já realizadas, quase tudo, né, que a gente faz, que a gente executa, que a gente come, muitas coisas a gente já tem prova que pode induzir ao câncer, né? Até a ingestão de refrigerante em excesso, tá? É aí um dos exemplos para vocês. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, professora. Então, tá bom. Aqui nós temos uma relação de métodos que podemos executar em laboratório para determinar, né, aí a quantidade de proteínas nos nossos alimentos, tá? Nesse momento aqui, eu só citei para vocês. Na próxima aula, a gente vai estar falando um pouquinho de cada um deles. Então, envolve, então, essa questão prática de que maneira a gente consegue aí manipular o nosso alimento para descobrir a quantidade de proteínas presente, ok? Então, a gente vai estar falando mais sobre eles aí na próxima aula, tá? Eu trouxe aqui para vocês uma situação, problema que tem lá no livro de vocês, tá? No caso aqui é uma reflexão sobre a possibilidade de a gente modificar os aspectos sensoriais de um alimento que possui apenas ingredientes de origem vegetal. Tá? Então, aqui no caso, a situação é que a empresa gostaria de melhorar os aspectos sensoriais para tornar mais atrativo e queria, de algum jeito, né, fazer com que a textura desse alimento ficasse bem parecida com os alimentos que têm proteína de origem animal. Então, será que existe essa possibilidade de a gente manipular aí um alimento na questão aí de proteínas para mudar a textura e deixar próximo a textura de um alimento rico em proteínas de origem animal? Então, o que fazer? É possível dar esse efeito aos produtos com ingredientes 100% vegetais e aumentar a aceitação do produto? Hein? Será que existe essa possibilidade? Tá? No livro, eles citando várias outras proteínas que foram testadas. Isso, a própria indústria alimentícia, ela pode estar fazendo, né, um estudo dependendo do tipo de alimento que está sendo processado, que está sendo desenvolvido. A gente vai ter uma proteína ou outra que pode ser utilizada para chegar naquela característica, naquela texturização mais próxima do esperado, tá? O glúten é um exemplo, né, aí de proteína que muitas vezes, quando incorporado ao alimento, ele chega quase que a imitar aí, dependendo, né, os ingredientes de origem animal, tá? Então, assim, muitas vezes, né, para a produção desse tipo de alimento 100% vegetal, é adicionado o glúten para dar o diferencial aí, para aumentar o grau de aceitação, já que os produtos de origem animal, eles acabam sendo mais atrativos, porque a texturização, né, o sabor, né, é bem diferente, por causa principalmente das proteínas que estão presentes, né, nesse tipo de alimento. Ok?
tá? Coloquei aqui algumas atividades também que gostaria que todos lessem e participassem, tá? Então, que eu quero desenvolver com vocês para ver se ninguém tem dúvida nesses exercícios, tá? Então, assim, essa primeira atividade aqui fala sobre as propriedades que as proteínas podem apresentar, tá? Então, é um complete, então, é a respeito de proteínas, tá certo? Então, dando a primeira dica aí para vocês, né, poderem escolher a alternativa correta, né? Como a gente está falando de proteína, a estrutura, a composição de uma proteína tem a ver com um conjunto de aminoácidos, correto? Bom, já definindo essa primeira etapa para vocês, eu já descarto a alternativa D e a E, que fala aí de composição de ácidos graxos. Os ácidos graxos são as unidades menores dos lipídios, né, das gorduras. Então, não fazem parte aí das propriedades das proteínas. Então, sobra aí para vocês a alternativa a B e a C, tá? Deem uma lida. Então, eu gostaria que alguém tentasse responder para mim essa questão. Alguém chegou numa resposta? Ou está em dúvida em alguma? Eu acho que é a alternativa A. Isso mesmo. É a alternativa A. Exatamente. Então, a composição dos aminoácidos, o tamanho e a conformação das moléculas proteicas são, em geral, responsáveis pela manifestação das várias propriedades funcionais, né, de vários tipos de proteínas. A alternativa B, a gente já pode descartar, porque não são moléculas de gordura que a gente está falando, tá? Então, assim, entre a A e a C, né, o que a gente tem aqui, ó? Propriedades funcionais e propriedades nutricionais, tá? Quando a gente fala de estrutura, conformação, né, muitas vezes você está mexendo o quê? Nessas propriedades funcionais, que vai dar os aspectos de gelificação, emulsificação, texturização. A propriedade nutricional é o valor, né, fisiológico dessas proteínas aí para o nosso organismo, tá? Então, a alternativa correta, letra A. Tá? Certo. A próxima questão envolve aí desnaturação também, tá? Situações que a gente chegou a comentar na semana passada. Então, vou ir respondendo com vocês. Vocês vão me falando se está certo ou se está errado, tá? A primeira afirmativa, ela fala assim: o cisalhamento mecânico é um agente desnaturante, gerado por agitação, amassamento, peraí, deixa eu colocar aqui, amassamento, batimento e outros. A agitação provoca incorporação de bolhas de ar e da adsorção de moléculas de proteínas na interface ar-líquido. Vocês acham que está certo ou está errado? Tá certo. Tá certo. Certo.
Perfeito. Então, a primeira está certa. 2. A pressão hidrostática é um agente desnaturante eficiente, pois, apesar de destruir as células microbianas, causa danos aos aminoácidos essenciais, à cor e ao sabor, mas não causa o aparecimento de compostos tóxicos. Certo ou errado? Eu acho que é certo. Errada. Errada. Estamos no impasse, então. Essa daqui é errada, tá? Então, aqui, até aqui está certo, né? Então, a pressão hidrostática, ela é usada principalmente para causar destruição de micro-organismos, tá? Porém, ela não causa quase nenhuma mudança sensorial no alimento e muito menos destruição ou danos aos aminoácidos, tá? Então, assim, o que está errado principalmente é essa parte aqui, né? Não causa danos, teria que estar, né, dessa maneira, não causa danos aos aminoácidos essenciais, à cor, ao sabor, tá? Por isso que é um tipo de desnaturação mais aceita, mais procurada na indústria alimentícia, para a gente evitar mudanças bruscas aí no aspecto sensorial do alimento. Então, 2, errado. 3. Em sistemas alimentícios, os fatores ambientais como o pH, a força iônica, temperatura, composição do solvente, dentre outros, afetam a estabilidade estrutural das proteínas, levando-as a um processo de desnaturação, que consiste na mudança das estruturas proteicas sem a quebra das ligações peptídicas da cadeia principal. Certa ou errada? Certa. Tá certa. Essa tá certa. Então, todos esses fatores externos podem causar desnaturação, que é uma mudança estrutural sem quebra da cadeia. Então, 1 e 3 até agora estão certas. Vamos para 4. A desnaturação proteica é sempre indesejável, pois a proteína perde sua solubilidade e alguma propriedade funcional. A desnaturação térmica e mecânica destrói as propriedades nutricionais das proteínas, tornando-as sem valor biológico. A desnaturação parcial pode melhorar suas propriedades. Certo? Errada. Errada. Isso. É errada. Então a gente já discutiu, né? Então muitas vezes é desejável que a gente faça uma desnaturação, porque vai mudar aspectos sensoriais, tá? Então essa daqui a gente já pode descartar. E mesmo que a gente não vai perder o valor nutritivo, o valor biológico aí das proteínas só pela desnaturação. Vamos ver se a 5 tá certa, né? O grau de desdobramento da molécula proteica é maior em valores extremos de pH alcalino do que em valores extremos de pH ácido. A desnaturação induzida pelo pH é, em sua maioria, reversível. No entanto, se ocorrer hidrólise, né, que seriam quebras das ligações peptídicas, desaminações ou destruição do grupo sulfidril, pode resultar na desnaturação irreversível das proteínas. Certa. Essa seria certa, exatamente. pH básico causa, né, desnaturação mais do que o pH ácido. E é o único tipo de desnaturação que a gente consegue reverter. Vai depender do quê? Tempo de exposição, né, o grau do pH também, e se vai ocorrer ou não alguma quebra, mudança muito brusca da estrutura química, que aí então se torna irreversível. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D. Aqui. A outra questão, essa daqui é bem tranquila, bem facinho. Então, é quase que um relacione. A gente tem aqui alguns conceitos
que envolve as propriedades funcionais das proteínas, e a gente tem que assinalar a alternativa correta, que define, né, tem a definição desses conceitos escritos acima. Então, por exemplo, depende da afinidade da proteína com a água. Geralmente, mudança nessa propriedade modificam sua funcionalidade e a capacidade de retenção de água. Que propriedade funcional é essa da proteína? Então, tem a ver com a afinidade com a água, com a capacidade de reter a água. Eu estou me referindo ao que? A gelificação, texturização, hidratação, viscosidade. Hidratação, eu acho. Hidratação. Vamos ver a 2. Depende da capacidade das moléculas de proteína se unirem e formarem uma ponte entre duas fases immiscíveis. Fases immiscíveis são fases que não se misturam, tá? Qual é a propriedade que, né, diz que a proteína ela consegue unir, né, essas substâncias que não se misturam, tipo água e óleo? É a propriedade então, isso de misturar água com óleo seria a emulsificação. Transformação de uma proteína globular em fibrosa através de processos tecnológicos que permitem produção de alimentos com proteínas vegetais que são aí próximos, parecidas com a carne. Essa mudança que também é estrutural aqui também seria na questão de texturização. Você vai acabar mudando aí os aspectos sensoriais, sabor, né, desse alimento. Então, seria texturização, tá? E a 4 aqui, então, propriedades que se referem às moléculas de água e outras substâncias de baixo peso, quando ficam aprisionadas numa rede formada por ligações covalentes e não covalentes. A água fica imobilizada no meio, porque existe uma rede de fibras que foram formadas aí de um gel, de uma gelatina, tá? Então, seria a propriedade de gelificação. Quando você fixa aí a água, ela perde a sua mobilidade no meio. Também uma propriedade que a proteína induz no nosso alimento, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Alguém teve dúvida? Iria assinalar outra? Bom, dando continuidade, então, qualquer coisa vocês me perguntam também, né? Falando um outro aspecto importante sobre as proteínas, tá? Que muitas delas têm o papel, além, né, de toda a função nutritiva, fisiológica que desempenha no nosso organismo, muitas proteínas... É uma delícia, né? Espera aí, pessoal, deixa eu ativar o mudo aqui, que tá... muitas proteínas, elas podem desempenhar o papel de enzimas nos alimentos, tá? Então, assim, toda enzima é uma proteína, porém, nem toda proteína é uma enzima. O que diferencia? O que tem de diferente uma enzima, tá? As enzimas, elas são consideradas catalisadores biológicos. Vocês já ouviram falar nesse termo? Alguém já ouviu falar? Saberia me explicar rapidamente o que significa um catalisador? Meninos e meninas? É o que muda a velocidade de uma reação?
Isso, perfeito. Tá? Então, o catalisador mexe na velocidade. Então, assim, no caso aqui das enzimas, vai acelerar uma reação química, tá? Então, assim, no nosso organismo, muitas reações acontecem, né, ao mesmo tempo, tá? Muitas delas, se não tivesse enzimas presente, precisariam de uma temperatura muito elevada para fornecer uma energia de ativação para que a reação acontecesse, tá? Como o nosso corpo ele não suporta temperaturas muito elevadas, né? Por que a gente não pode deixar o corpo chegar a uma febre de 40 graus? Nós precisamos reduzir essa temperatura. Por quê? Porque as proteínas, elas podem sofrer desnaturação. As proteínas do nosso corpo, tá? E isso levar a sequelas, a consequências, tá? Por isso que existem as enzimas para acelerar esses processos de reação química e não necessitar de de um calor, né, muito elevado no nosso organismo, tá? Então acaba acelerando aí essas reações químicas. Coloquei aqui um exemplo para vocês, né, do que seria uma enzima. Existem vários tipos de enzimas no nosso organismo e elas são específicas para um substrato, né, para uma substância específica, tá? Elas funcionam como um modelo chave-fechadura. Então, a enzima X só vai reconhecer a molécula X, um exemplo. A enzima Y só vai reconhecer a molécula lá Y, tá? Então, a gente precisa ter muitas enzimas diferentes no nosso organismo. E aqui, olhando a imagem, então, a enzima ela é representada por essa estrutura em verde, tá? O substrato, por essa estrutura aqui, lilás, roxa, né? Uma vez ligada à enzima, a enzima vai acelerar uma reação química que, nesse caso, foi a quebra dessa macromolécula em moléculas menores, tá? Isso aqui é um exemplo clássico também que a gente pode dar para as enzimas digestivas que a gente tem no nosso organismo. A amilase, lipase, peptidase, tá? Elas vão quebrar macromoléculas, moléculas muito grandes, em moléculas pequenas, para facilitar a nossa absorção. Ok? Bom, então, rapidamente eu dei um conceito para vocês sobre o que são enzimas. Para os alimentos, né, a gente tem uma importância aí em especial, né? Então, as enzimas, elas estão presentes no nosso organismo e também estão presentes em muitos seres vivos, estão presentes nos alimentos, em frutas, principalmente, tá? Porque participam de processos fisiológicos também dentro desses organismos, só que muitas vezes essas enzimas elas podem acabar atrapalhando, vamos dizer assim, durante o processamento de alimento, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma enzima presente principalmente em frutas, né, que é a enzima polifenol oxidase. Então, o alimento ele já apresenta dessa enzima internamente. E aí, dependendo, né, dos fatores externos, a gente pode ativar essa enzima e acelerar o seu processo, né, enzimático. Que no caso da polifenol oxidase, então assim, ela começa a ter uma ação mais rápida quando temos a exposição ao oxigênio. Então assim, é comum a gente, por exemplo, cortar uma maçã, né? Ao longo do dia você vai percebendo que ocorre o que? Um escurecimento desse interior da fruta. Por quê? O seu meio interno, que contém lá a enzima polifenol oxidase, entrou em contato com o oxigênio da atmosfera aí, e isso promoveu a ativação dessa enzima, tá? E o que acontece? O que a polifenol oxidase vai fazer? Ela pega um composto que também está presente em grande quantidade na fruta, que é o polifenol, tá? E vai promover uma oxidação, uma mudança química nesse polifenol, e a gente vai ter a produção de um produto, aí, de uma substância, né, a quinona,
que vai ter aí um pigmento, né, um polímero escuro, que a gente denomina aí melanina. Então, vai acabar escurecendo o produto, a fruta. E isso você vai mudar todos os aspectos sensoriais, né, tornando ele inviável aí muitas vezes ao consumo, tá? Então, existe essa preocupação na indústria alimentícia em muitas vezes inibir essa enzima para a gente aumentar o que? O tempo de prateleira, o tempo de conservação desse produto, tá? E manter durante um bom tempo as características sensoriais desse produto. Tudo bem? Vocês entenderam como é que funciona a enzima polifenol-oxidase? Sim. Perfeito, então. Tá? Então, ela é considerada uma endoenzima. Então, é uma enzima produzida pelo fruto, tá? E aí, uma vez em contato, então, com o oxigênio, vai promover a oxidação dos fenóis, que já também estão presentes nesse produto, em quinonas, né? Dando um pigmento aí, um escuro ao produto, tá? As enzimas para os alimentos, né, a gente pode considerá-las de duas maneiras. Né? Aquelas enzimas que são produzidas pelo alimento, como a gente deu o exemplo da polifenol-oxidase, que é uma fonte endógena, tá? Uma fonte interna. E também podemos, né, falar das enzimas como uma fonte externa. Então, existe na indústria essa capacidade de você manipular o seu alimento e muitas vezes é necessário a adição de enzimas externas ao nosso produto, sempre com algum objetivo, né? Alguma mudança desejável que queremos atribuir a esse alimento, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos da aplicação dessas enzimas endógenas, exógenas, né, fontes externas, ok? E que muitas vezes essas enzimas de fontes externas, vocês acham que elas são obtidas da onde? Elas são produzidas sinteticamente ou elas são retiradas de algum organismo para a gente colocar no alimento? Alguém que quer chutar? Essas enzimas exógenas, muitas vezes, são isoladas de bactérias, de fungos, tá? Até algumas plantas também podem produzir esses tipos de enzimas. E aí, em laboratório, por processos biotecnológicos também, a gente consegue produzir em grande quantidade, isolar, né, purificar essas enzimas e aí aplicar em diferentes fins dentro da indústria. Uma delas é a indústria alimentícia, tá? Então, assim, como exemplo da aplicação dessas enzimas, nós temos a produção de xarope, glicose, xaropes ricos em frutose, tá? Amaciamento da carne, tá? Extração de sucos, eliminação do amargor de sucos, amaciamento do miolo do pão, estabilização de cerveja, maturação de queijos, tá? Mistura de massas, fermento. Então, existe aí uma infinidade de objetivos, né? Que isso vai depender do tipo de enzima exógena que a gente aplica ao nosso alimento, tá? E a gente vai conferir mudanças durante esse processamento dos alimentos, sempre com algum objetivo desejável aí, tá? Um exemplo dessas enzimas exógenas são as enzimas modificadoras de amido, que a gente chama de glicosidases exógenas, tá? O amido é uma macromolécula aí, uma macromolécula, um carboidrato, tá certo? Que é composto por unidades menores, né? Principalmente aí de glicose. Dependendo do tipo de quebra de ligações que vão ocorrer aí em sua estrutura, você pode ter
compostos intermediários aí, né, um pouco mais grande, não tão pequeno quanto a glicose, mas compostos intermediários. E isso pode aumentar o teor doce do produto, né, ou mudar a textura desse produto também, tá? Então, dependendo do tipo de enzima que a gente utiliza para quebrar o amido, a gente vai trazer uma mudança sensorial diferente para o nosso produto, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, a alfa-amilase, tá? A amilase a gente tem no nosso organismo também, ok? Então, existe a amilase salivar, a amilase pancreática, que também já tem essa mesma função, que é a quebra do amido, tá? Industrialmente, a gente pode utilizar aí a amilase, a alfa-amilase, retirada principalmente aí de uma fonte microbiana, tá? Para hidrolisar o amido em dextrinas, né? Então, moléculas aí um pouco menores que o próprio amido, tá certo? Você já está modificando essa macromolécula, tornando ela menor. Uma outra enzima modificadora do amido é a beta-amilase, tá? Essa enzima, ela é retirada principalmente de batata doce, soja, alguns micro-organismos como bacilos, também a gente consegue retirar, né, esse tipo de enzima. E essa enzima, ela vai liberar unidades de maltose, tá? Aí pela quebra da molécula do amido, tá certo? Então, também são unidades menores do que o próprio amido, e isso vai conferir mudanças sensoriais ao nosso produto. Existe uma outra enzima, também modificadora do amido, que é a pululanase, tá? São enzimas desramificadoras que hidrolisam ligações glicosídicas, tá? Alfa 1, 6, que são os pontos de ramificação da amilopectina, que é uma das estruturas que fazem parte aí do amido, né, da estrutura maior aí. Está presente em bactérias, leveduras, cereais, grãos, ok? Que são a fonte dessa enzima. Então, também é um outro tipo de quebra que acontece na molécula do amido. A glicoamilase, aí ela também quebra o amido em moléculas menores ainda. Então, como produto final, nós temos a própria glicose sendo formada, tá? E são produzidas aí por fungos e bactérias, ok? Então, o tipo de enzima a ser utilizado vai depender muito da finalidade, né, do nosso processamento de alimentos, a finalidade do aspecto sensorial que o nosso produto precisa apresentar, ok? A ciclomaltodextrina, glicanotransferase também é uma outra enzima, né? Todo esse palavrão aí é uma outra enzima que modifica a estrutura do amido. Então, são reações de hidrólise, de quebra também da estrutura. E a gente tem transglicolização intra e intermoleculares, formando compostos cíclicos, tá? Pela quebra aí do amido. Então, a gente tem a formação de ciclodextrinas pela ciclomaltose dextrina. Ok. Industrialmente, né, com a incorporação da alfa-amilase bacteriana, muitas vezes a gente pode ter essa mudança aí da estrutura do amido com a produção de dextrinas lineares e ramificadas, né, maltodextrinas, que seria como se fosse uma liquefação do próprio amido. Então, é muito comum utilizar esse tipo de enzima, a alfa-amilase bacteriana termoestável. Uma pergunta aqui para vocês, tá? Eu falei que a amilase ela é produzida pelo nosso organismo, pelo organismo humano também. Existe a possibilidade de a gente isolar a enzima humana para ser utilizada nesses processos alimentícios? O que vocês me diriam?
Por que é utilizada aqui uma enzima de bactéria? No lugar da enzima humana. Professora, eu não faço a menor ideia. Mas é uma pergunta interessante, porque a gente tem no nosso organismo. Hoje os processos biotecnológicos, eles estão super avançados, né? Por que a gente principalmente utiliza de bactérias? Primeiro, né, por conta que algumas bactérias, elas são termoestáveis. O que significa isso? Elas suportam temperaturas elevadas, diferente das nossas enzimas, né, que já são mais sensíveis, e qualquer mudança de temperatura desnatura, tá? Nas bactérias, a gente tem uma resistência maior, tá? Então, assim, a gente pode manipular tranquilamente a enzima da bactéria e submeter o processo, o alimento, a processos que levam a elevadas temperaturas, sem ter perda da própria enzima. Tudo bem? Então, assim, essa é uma das vantagens, tá? Outra vantagem, bactéria a gente consegue manipular muito facilmente, produzir em grande quantidade, elas se multiplicam em questão de horas, tá? Então a gente consegue até isolar uma grande quantidade dessas enzimas, uma vez produzidas pelas bactérias, purificar e, né, depois conduzir aí para a indústria alimentícia para fazer uso, tá? Então, uma das justificativas do porquê a gente não utiliza a enzima humana é por conta dela ser termossensível, né? Temperaturas elevadas acabariam desnaturando essa enzima, tá? Por isso que aí é uma enzima bacteriana. Tudo bem? Ficou claro? Ficou. Tá bom. Bom, a incorporação de enzimas também vai acabar mudando a texturização, né, dos produtos. A gente pode ter a gelatinização do amido, né, no resfriamento, aí com a adição de enzimas maltogênicas, tá? Então, o amido ele é hidrolisado, quebrado em dextrinas grandes e podem formar géis termorreversíveis, que em alguns alimentos a gente pode utilizar, né, esse tipo de substância como um substituto de gordura na situação aí de consistência, de sabor, tá? Então a gente consegue, né, quase que imitar aí a gordura em alguns alimentos. Amilase maltogênica. Tá? Esses tipos de amilase, elas são aplicadas principalmente em produtos de panificação, tá? Podem reduzir viscosidade, porém melhoram aí o volume, a maciez, a cor da casca, tá? Então ela é interessante, né, nesses produtos aí de panificação. Então vai quebrar o amido, transformá-lo, né, em produtos menores, e nesse caso aqui deixa mais macio, deixa a cor, né, mais vistosa, mais douradinha e atrativa ao consumo. Nós temos também amilases que podem ser utilizadas na produção de cervejas, tá? Então, amilases endógenas de grãos maltados, né, não são suficientes para produzir quantidades de açúcares fermentáveis para a indústria cervejeira. Então, muitas vezes a gente precisa adicionar mais enzima a esse tipo de produto. Então, adicionar beta, alfa-amilase, glicoamilase, pululanase, tá? Para você produzir aí a fermentação da bebida, né? E no final a gente ter o aspecto sensorial, natural aí das cervejas, tá? Então, é uma alternativa, é uma ferramenta que a gente utiliza também não só para alimentos, mas também nessa área de bebidas. Tá? Algumas questões para a gente refletir também, né? Como que se obtém enzimas exógenas para aplicação na indústria de alimentos? Essa eu comentei já,
Alguém lembra? Qual é a fonte dessas enzimas exógenas? Eu isolo de qual fonte para colocar nos alimentos? São isoladas pelas Bactérias, né? Bactérias, pode ser isoladas de fungos, né? Então, essas são as principais fontes. 2. Quais características que essas enzimas devem possuir para serem aplicadas com sucesso na tecnologia de alimentos? É possível controlar a ação de enzimas endógenas nos alimentos? Quais as possíveis estratégias usadas pelas indústrias para controlar o efeito catalítico das enzimas endógenas? Então, essa daqui eu não comentei, né, como um todo aí na explicação, mas vamos raciocinar, refletir juntos. Primeiro, que características as enzimas devem ter para a gente conseguir utilizar elas na biotecnologia, na tecnologia de alimentos? Primeiro, ser termoestável. Isso daqui eu já comentei com vocês, tá? Fácil de manipular, a gente ter uma fonte que possa produzir grandes quantidades, né? Então, são algumas características importantes, né, que a enzima precisa possuir para poder ser aplicada na tecnologia de alimentos. Aquelas enzimas endógenas, como a polifenol oxidase, que eu citei no início, existe uma maneira de eu manipular ela, eu inibir ela nos meus alimentos? Que seria essa pergunta aqui que eu estou falando. É possível controlar a ação de enzimas endógenas nos alimentos? O que será que a indústria faz para tentar controlar, por exemplo, essa ação da polifenol oxidase? Vocês acham que é possível controlar? O alimento produz, por exemplo, a maçã. Dentro dela já tem a polifenol oxidase. Será que na indústria eu conseguiria fazer algo para inibir essa enzima? Para eu aumentar o tempo de conservação desse alimento? Existe isso? O que vocês me diriam? Sim? Não? Talvez? Não sei, não quero responder. Eu acho que sim. Isso. Existe sim estratégias, tá? Então, assim, a indústria ela sempre está pensando em alternativas para a gente manipular esse produto, tá? Uma delas, para já adiantar para vocês, é o tipo de embalagem com atmosfera modificada. Vocês já ouviram falar? Que é aplicado para alguns alimentos, frutas, verduras. Você já diminui, só de diminuir a exposição ao oxigênio, né? Você vai diminuir a atividade da enzima. Então, é uma maneira que a gente pode utilizar para evitar esse efeito da enzima, né? Uma estratégia, mas existem várias outras, ok? Bom, continuando, né, falando sobre as enzimas nos nossos alimentos, né, existem aí várias enzimas que podem causar modificação nos açúcares, né? Então, aqui eu citei algumas para vocês: isomerização da glicose, oxidação da glicose, hidrólise da sacarose, hidrólise da lactose, beta-glicosidases, isomaltulose sintetase, né, galactosidase, tá? São alguns exemplos de enzimas que vão modificar os açúcares, né? Podem deixar mais doce, menos doce, mudar a consistência, facilitar a produção cristalina desse açúcar lá no meu produto. Então, sempre vai depender do tipo da nossa finalidade, do nosso objetivo, né, como característica final do produto. Então, falando um pouquinho de cada uma, nós temos aqui a isomerização da glicose, também é uma modificação estrutural que a gente tem,
né, na glicose, tá? Essa enzima obtida também de micro-organismos, então é utilizada quando a gente quer produzir aí um adoçante, né, originário do amido de milho, então o xarope de milho rico em frutose, tá? Então aí você acaba mudando o sabor, a textura da própria glicose aí com a aplicação dessa enzima, a glicose isomerase. Okay? Nós temos aí a glicose oxidase. Muitas vezes ela é utilizada para a gente evitar a reação de Maillard durante a desidratação, o armazenamento, tá? Então, é uma estratégia de conservação de alimentos, evitando aí a reação de Maillard. Então, é a glicose oxidase. Lembrando que a reação de Maillard é uma reação entre açúcares e proteínas e aminoácidos. Okay. Nós temos também a hidrólise da sacarose, tá? Então, tecidos vegetais, micro-organismos, que são as fontes para a gente obter essa enzima, possuem a enzima invertase, tá? Também vamos ter uma mudança conformacional, uma rotação ótica aí da estrutura, né? E é usada principalmente para produzir confeitos de recheio mole, produção de mel artificial a partir da sacarose. Então, lembrando, tudo vai depender da finalidade, né, da aplicação, que resultado final eu quero obter dessa modificação do açúcar. Eu quero mudar a consistência, textura, sabor. Hidrólise da lactose, e esse daqui é muito utilizada, né? A beta-galactosidase ou lactase, né? É uma enzima que é presente nos mamíferos, nos micro-organismos. A maioria dos seres humanos apresentam lactase, né? Geralmente, nos primeiros anos de vida, nós temos pequenas quantidades dessa enzima. Ao longo da vida, a gente acaba produzindo mais. E tem outras pessoas que, de repente, deixam de produzir a lactase e se tornam intolerantes à lactose, tá? Então, aí qualquer alimento derivado do leite ou que contém aí a própria lactose pode dar um desarranjo intestinal, uma inflamação intestinal aí séria, que vai comprometer toda, né, a vida desse indivíduo. Para trazer melhorias, qualidade de vida, a indústria alimentícia desenvolveu produtos para essas pessoas em especial, tá? Então, muitos produtos, eles podem, muitos alimentos, eles podem ser incorporados, né, com a própria enzima galactosidase ou lactase, tá? Essa enzima, então, ela já vai junto com o alimento e já vai convertendo a lactose, né, em produtos menores, que é a galactose e a glicose, para que o indivíduo que não tenha enzima, né, não tenha problema, né? Quando for consumir, a gente já vai ter as unidades menores aí pela quebra da lactose, tudo bem? E isso muitas vezes a incorporação dessa enzima acaba deixando o produto até mais doce, né? Pela quebra desse açúcar, né? Da lactose em produtos menores, ok? Agora uma pergunta. Pode falar. A lactose, ela pode aumentar, então, a glicemia de uma pessoa? Pode. Tá. Ela pode sim, porque lá no nosso organismo, lá no intestino, a lactose ela vai ser convertida, ela vai ser quebrada, né, em galactose e glicose. E isso vai aumentar o pico glicêmico, né, a taxa de açúcar que vai ser absorvida. Tá bom, obrigada. De nada. Bom, a beta-glicosidase também são outras enzimas. Uma curiosidade legal para vocês. Quando a gente fala em enzima, prestem atenção. Sempre a terminação dos nomes termina em ases.
glicosidase, lactase, sempre que tiver essa terminação ase, eu tô me referindo a uma enzima, tá? Então aí fica a nível de curiosidade para quem não sabia, tá? Para ter essa facilidade aí de percepção. Bom, essas enzimas aqui, elas têm ação sobre os beta-glicosídeos e podem gerar compostos aromáticos em vinhos, sucos, chá, tá? Também estão dados na moção do amargor de sucos cítricos, que muitas vezes é desejado aí. Isomaltulose sintetase é utilizada quando a gente quer produzir aí isomaltose, também um tipo de adoçante, né, que a gente muitas vezes denomina como um açúcar álcool aí, que é conhecido como isomalte. Ok. Alfa-galactosidase, outra enzima. Nesse caso aqui, ela é utilizada para transformar o açúcar da beterraba, né, a rafinose que tem na beterraba, em sacarose, porque aí a gente facilita a recristalização desse tipo de açúcar, que em alguns alimentos a gente vai querer esse açúcar desse formato, entendeu? Então, assim, é uma mudança aí estratégica, vantajosa em alguns processos. Então, transforma o açúcar rafinose em sacarose. Também podemos utilizar enzimas que quebram, né, hidrolisam pectina, parede celular. Então, quando a gente está pensando aí na extração, clarificação de sucos, né, para não precisar de filtração, prensagem, facilitar a remoção de cascas. Então, facilmente a gente consegue retirar esse revestimento. Então, a gente tem aqui algumas enzimas que elas são utilizadas com esse propósito, né? Então, a poligalacturonase, pectinametilesterase, pectatoliase, pectinaliase, são alguns exemplos. Também temos as enzimas proteolíticas. Então, lembrando, enzima são proteínas. Perfeito. Enzimas proteolíticas vão quebrar que tipo de composto? Vão quebrar proteínas também, tá? Então, são proteínas quebrando proteínas. É isso mesmo que vocês escutaram. Então, enzimas proteicas, elas são utilizadas para a gente causar aí a quebra de algumas proteínas específicas, quebrar algumas ligações peptídicas dessas proteínas, tá? Então, as fontes são várias, a gente tem muitas plantas, vegetais que produzem aí esse tipo de enzima. Então, papaina, bromelina, fixina, tá? A gente tem peptidases digestivas também e de micro-organismos, tá? No nosso corpo a gente tem peptidase, né, a pepsina que vai quebrar as proteínas no nosso trato digestório, tá? Muitas enzimas de origem vegetal, principalmente papaina, bromelina, são utilizadas no amaciamento de carnes para facilitar a quebra de algumas fibras presentes nessas carnes e tornar a carne mais macia. Então, o que essas enzimas estão promovendo aí? Quebras de ligações peptídicas presentes aí na carne, né, no próprio alimento. Então, vão modificar aí as proteínas presentes no alimento, melhorando o sabor, aroma, textura, funcionalidade, qualidade nutricional, tá? Então, a gente tem um exemplo na produção aí de queijo. Então, é adicionado quimosina, né? Que permanece no coágulo e contribui para a manutenção e sabor do queijo. Então, aí um exemplo de enzima proteolítica. Aqui nós temos outras, né, as proteases, papaina é um exemplo, quebra aí o colágeno e a elastina que estão presentes na carne, são eles que deixam a carne mais rígida, mais dura, e aí, dependendo do tempo de exposição
a essas proteases, a gente vai ter um produto mais macio, mais saboroso, né, aí. Ok. A gente também pode ter enzimas que são aplicadas em massas, né? Então, atuam em diminuindo o tempo de mistura, por produzir massas menos elásticas e endurecidas, tá? Então, tudo vai depender do tipo de protease utilizada, o tipo de enzima escolhida no processamento de alimentos, qual é a finalidade, né, que a gente quer obter. Em bebidas também é aplicada, né, essas enzimas proteolíticas, né? Então, nas bebidas a gente pode ter os taninos, que geralmente se ligam às proteínas, formando complexos que deixam turva, né, a cerveja, né? E aí, quando a gente usa enzimas proteolíticas, a gente diminui essa turvação, porque a gente quer uma cerveja mais translúcida, né? Que não tem essa turvação, esse aspecto mais grosseiro. Então, aí é uma estratégia utilizada pela indústria, né, aí no caso de cervejas. Ok? As proteases também podem ser utilizadas para reduzir, então, o sabor amargo de queijos, cacau, cerveja, carnes curadas, molho de soja, peixe, tá? Também restauram as propriedades emulsificantes de proteínas de soja desnaturadas pelo calor, tá certo? Ok? Então, protease quebra proteínas. Enzimas proteolíticas quebram proteínas. Lipases é um outro tipo de enzima, né? No caso aqui, qual que vai ser o foco desse tipo de enzima? Vão ser os lipídios. Então, lipase quebra lipídios. Na indústria alimentícia, a gente tem diversas finalidades para a incorporação das lipases. Então, durante a produção de queijos processados, molhos, substitutos de manteiga de cacau, melhoramento de massas por gerar agentes emulsificantes. Então, essas lipases, elas podem ser incorporadas ao alimento, ok? Falando um pouquinho, então, das enzimas endógenas agora, né? Lembrando que são aquelas que são produzidas pelo alimento. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Nós falamos bastante aqui da polifenol oxidase, que é um exemplo. Então, ela está classificada como fenol oxidases. A gente tem outras também que podem estar presentes nos alimentos. Então, fenolase, catecolase, cresolase, tirosinase, tá? Todas elas vão causar um escurecimento enzimático dos alimentos, diminuindo o tempo de conservação, ok? Peroxidases pode causar despigmentação em muitos produtos, muitos alimentos. Então, aqui como exemplo, a gente tem a betalainas. Lipoxigenases catalisam a rancidez oxidativa em feijão, vagem, soja, ervilha, que não sofreram tratamento térmico adequado. Ok? Então, já são algumas enzimas que estão presentes aí nos alimentos e muitas vezes a gente precisa inibir, né, manipular essas enzimas para melhorar o tempo de conservação, conservar os aspectos sensoriais desses produtos, tá? Então, todo esse estudo de manipulação enzimática, né, que a gente pode atribuir aos nossos alimentos, né? A gente tem um estudo próprio para isso, que é a enzimologia, que a gente estuda as diferentes técnicas de manipulação de enzimas para produzir uma infinidade de produtos, tá? Para várias indústrias. Uma delas é alimentícia, tá? Para produzir produtos com algum aspecto desejado ou minimizar alguma característica já desagradável que está presente em alguns alimentos. Então, assim, é um estudo aprofundado, vamos dizer assim, das
enzimas, para a gente trazer um benefício aí aos alimentos. Como um dos um exemplo de manipulação dessas enzimas endógenas é aquela que eu já tinha citado para vocês, que envolve a enzima polifenol oxidase, que ela é a mais presente em muitos alimentos e responsável por aquele escurecimento, né, desagradável, que aí você vai ter perda de diversos frutos aí, tá certo? E uma das estratégias desenvolvidas é a embalagem desses produtos em atmosfera modificada, tá? E isso daí diminui muitas vezes a concentração aí de oxigênio, né, presente na superfície desses alimentos. A gente só não pode eliminar por completo, né, a quantidade de oxigênio presente aí nos alimentos, porque senão você vai induzir aí uma respiração anaeróbica com produção de outros compostos no produto, tornando aí um produto com sabor indesejável até, tá certo? Mas só de você modificar, de você limitar a exposição ao oxigênio, né, você acaba diminuindo a ativação, a ação dessa enzima sobre os alimentos, tá? Desidratação e congelamento também são estratégias para a gente mexer aí, no caso aí de enzimas endógenas, a gente acaba conservando por mais tempo esses produtos, ok? Sem danificar, lógico, a textura, alteração de sabor, tá? O calor também, temperaturas de 70 a 90 graus por curto período de tempo, né, é efetivo como um pré-tratamento para frutas, vegetais, antes do enlatamento, congelamento, desidratação, e a gente consegue inibir a polifenol oxidase, tá? Então, temperaturas de 70 a 90 graus em um curto período de tempo, tá? Tratamentos com quitosana e ciclodextrinas, muitas vezes complexam os substratos da enzima. Lembrando, a gente está falando da enzima polifenol oxidase. Como substrato, nós temos os compostos polifenóicos que tem no produto. Quitosana e ciclodextrina conseguem se ligar a esses polifenóis, impedindo que esses polifenóis sejam reconhecidos pela enzima e sejam transformados em pigmentos, né, de melanina para escurecimento do produto, tá? Também aí é uma estratégia, porque vai ser aí substâncias que vão competir com o substrato para a ação sobre a enzima. Outra estratégia também de inativação da enzima endógena é a redução do pH, ok? Então, a adição de acidulantes como ácido cítrico, málico, fosfórico, podem causar inibição da ação enzimática. E aí vem a ser um benefício, uma vantagem para a conservação dos produtos. Lembrando, a técnica, o tipo de manipulação, de inativação enzimática vai depender do tipo de alimento, tá certo? Qual é a estratégia da indústria alimentícia, ok? Também pode ser adicionado substâncias redutoras como ácido ascórbico, sulfito, tióis, pois eles vão prevenir o escurecimento, reduzem as quinonas, os difenóis, as quinonas conjugadas, impedindo a formação de melanina. Também outra estratégia importante. Compostos sulfidrilas, como sulfito de sódio, bisulfito de sódio, metabisulfito de sódio, dióxido de enxofre, são inibidores da enzima polifenol oxidase, que ela é o nosso alvo.
É ela que não pode estar ativa no nosso alimento, porque senão vai escurecer, vai torná-lo inviável ao consumo. Então, a gente tem compostos que, quando adicionado ao produto, já causa uma inibição de cara, né? De uma inibição direta dessa enzima, tá? Então, compostos sulfidrilas. Tá? EDTA pode ser aí uma substância também adicionada. Ele é considerado um agente quelante, ele tem capacidade de se complexar, de se ligar a outras substâncias. Uma delas é o cobre, que eu coloquei aqui para vocês, tá? Que existe no centro ativo da enzima, tá? Então, a própria estrutura química da enzima apresenta esse elemento, o cobre. Quando é adicionado EDTA, né, no alimento, esse EDTA consegue se ligar, se complexar onde está o cobre lá, e isso vai impedir, né, com que essa enzima se ligue ao seu substrato, aos polifenóis presentes no próprio alimento. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida a respeito desse tipo de manipulação enzimática que a gente pode induzir nos alimentos, a modificação de enzimas internas, né, as endógenas, a incorporação de enzimas exógenas, o que vocês me diriam? Pessoal, meninos e meninas, vocês estão presentes? Professora, é meio complicado, né? Mas eu tô aqui. Mas que parte que vocês acharam muito complicado? Muito complicado. Tudo. Tudo? Do começo ao fim, professora, começa de novo. Não, é que assim, é muito nome, é muita coisa para a gente decorar e assimilar e aprender ao mesmo tempo. Concordo com vocês. Eu acho que uma das coisas que dificulta muito é os nomes, né? Não sei quem foram os infelizes que deram os nomes tão complexos a algumas estruturas, mas existe essa dificuldade de memorização, tá? Mas a ideia, se vocês conseguiram contextualizar, entender o raciocínio, as possibilidades de manipulação do alimento, né? Então, assim, a gente chegou a falar de todas as consequências benéficas e prejudiciais da desnaturação proteica, perfeito, tá? Quando a gente entrou na parte de enzimas, né, a intenção era atribuir mais uma função, uma propriedade para as proteínas. Então, algumas proteínas, elas têm essa capacidade de atuarem como enzimas, né? Então, tem as enzimas que já são produzidas pelo alimento, principalmente pelas frutas, como a gente deu bastante exemplo, e tem outras que a gente adquire de fontes externas, de micro-organismos, de plantas, de fungos, e você pode utilizar, incorporar no nosso alimento. Então, assim, hoje a indústria alimentícia, ela apresenta muitas tecnologias, então a gente consegue manipular o alimento para o nosso próprio benefício, né, para trazer características sensoriais que a gente queira, inibir características que não são desejáveis, entendeu? Então, hoje existe uma flexibilidade para alcançar objetivos, sabores diferentes, né, muito grande. E a enzimologia, que é o estudo dessas enzimas, junto com a biotecnologia, consegue, né, produzir essas enzimas que a gente teria uma função mais específica no nosso alimento, quebrando principalmente amido, quebrando, a gente tem aí quebrando as gorduras, quebrando mesmo até outras proteínas presentes no nosso alimento, tudo com um objetivo específico para mudar a textura, tirar um sabor amargo, né? Impedir que a bebida fique turva no final, tá certo? Então, assim, os nomes das enzimas
são difíceis, sim, tá certo? Vou pedir para vocês decorarem todas as enzimas que eu dei para vocês? Vocês acham que eu vou cobrar tudo na prova? Vocês têm que saber decorar tudo? Não, esse não é o objetivo principal, mas pode cair as mais conhecidas. Por exemplo, eu posso pôr na prova lactase, tá certo? Eu posso colocar algumas mais conhecidas ou algumas que têm um nome bem sugestivo, né, da sua função, tá certo? Mas a ideia inicial não é vocês decorarem, memorizarem todos os tipos de enzimas, é entender a importância e a aplicação delas, né? Quais são as possibilidades de mudança sensorial, mesmo durante o processo de fabricação de algum alimento, qual que é a importância, né, dessas enzimas? Então, tirando esse contexto aí, eu já fico feliz se vocês conseguiram entender, né, de maneira geral, essa explicação. Alguém não entendeu nada? Gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma angústia aí no coração? Quer expor seu ponto de vista? Ou tá tudo certo? Posso cobrar isso na prova? Ninguém vai ficar triste? Bom, gente, como mais ninguém se manifestou, eu vou entender que todos compreenderam, tá, corretamente aí o assunto discutido, tá certo? Mas mesmo assim, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Não sei se eu já passei meu e-mail para vocês, tá? Quem tem interesse, precisa falar alguma coisa, deixa eu colocar aqui no final do slide para vocês anotarem. É Natália Molina com 2 A no final, @gmail.com, tá? Vocês podem, quem tem dúvida, gostaria de fazer uma pergunta em particular, né, sobre alguma questão aqui da aula, vocês podem me escrever também, tá certo? O material vou disponibilizar no AVA, né, os slides em PDF, a gravação da aula também, tá? Vou colocar lá no AVA para vocês, para todo mundo ter acesso, ok? Bom, então, desejo uma boa noite para todos vocês. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem, até a próxima aula, estudem, tá? Um beijo a todos. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Beijos, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Parar a gravação aqui.